Eu aprendi, à luz da palavra do Senhor, que eu tenho uma missão de quebrantar o meu próprio coração. Isso é, às vezes, um desafio, mas a não indiferença começa com uma intencionalidade no quebrantamento. Porém, às vezes, a própria natureza das coisas faz com que a nossa vida ela fique mais difícil, né? Essa semana, não sei se foi por causa do calor, por causa de alguma tristeza, que aconteceram muitas durante essa semana, ou por causa de alguma alegria. Eu vivi muitas alegrias durante essa semana. Eu não sei se foi por causa do calor, ou por causa de alguma questão mesmo biológica, mas eu perdi o sono algumas horas. Foi interessante que eu estava conversando ontem com a Drica e com a Giovana. Aconteceu um fenômeno lá em casa da luz acender sozinha de madrugada. E é interessante que a luz que acendeu foi a luz lá do corredor, do quarto. E a Giovana, no quarto dela, viu a luz acesa, aí ela, deitada, pensou: o que meu pai está fazendo acordado essa hora? Amanhã ele tem que acordar cedo para dar aula, e não sei o quê. Eu, deitado, falei: o que a Giovana está acordada essa hora? Tinha que parar de ver. Aí eu já falei: tá vendo coisa de casamento, ela tem que dormir porque amanhã tá, né? E a Drica, eu não sei, mas também pensou alguma coisa que ela falou. A Drica é diferente, irmãos. A Drica tem um interruptor, um disjuntor, né, uma chave liga e desliga. É uma inveja santa que eu tenho da minha mulher. Mas também, com os calores da vida dela, ela também sente umas noites de sono mal dormidas. Mas o Salmo 4:8, ele fala: em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Dormir é um prazer, é um privilégio. Dormir é um benefício de Deus. Dormir renova as nossas baterias. Dormir... Hoje eu vi a Paulinha aqui na igreja, eu olhei para a cara dela e falei: o que está diferente em você? Tem um brilho. Você dormiu? Ela foi, pastor, dormi. A Paulinha, né? A sua filha, dona Alba. E a gente vê que uma pessoa que trabalha em plantão, agora ela está lá no plantão, né? A Priscila sabe disso, eu vi a Priscila aqui, né? Às vezes as noites sem dormir, o Luiz também, né? Faz com que a pessoa tenha um eterno... uma mancha preta aqui. Qual é o nome disso, meu Deus? É uma eterna olheira. E não, aí não. Aí já é covardia. E caem os cabelos, o Luiz está dizendo. Não tem nada a ver com noites mal dormidas. Mas a noite de sono alimenta, a noite de sono renova, a noite de sono faz bem, dá até bom humor. Mas quando a gente dorme mal, a gente fica de mau humor, a gente fica irritadiço, fica com os nossos limites um pouco mais encurtados, e faz muito mal não dormir bem. E eu entendo que dormir bem é uma bênção de Deus, né, para as nossas vidas. Eu nunca me esqueço quando eu fiz 40 anos, à época a igreja tinha preparado uma festa para mim, mas eu resolvi me dar um presente. Aí eu desliguei meu celular e resolvi dormir. Eu dormi no dia anterior, né? E acordei 8 horas da noite do dia seguinte. E, de fato, eu fiquei dormindo, eu queria dormir, né? Eu tenho essa coisa com o sono já há algum tempo. É uma relação, assim, de amor que eu tenho com o sono. E essa mensagem começa justamente quando o sono, ele que é uma bênção nas nossas vidas, ele é tão desejado, ele é tão buscado, mas ele passa a ser uma ferramenta de fuga. Quando o sono, ele agora passa a ser um elemento que a gente não usa pensando no bem-estar físico ou pensando na recomposição das nossas forças para que a gente fique melhor, mas o sono passa a ser agora um instrumento de fuga da realidade, onde a gente quer sumir da nossa história, sumir da nossa vida, sumir do problema, a gente resolve dormir. E se o sono não vem por meios naturais, então se apela para os remédios que dão sono. Aquele remédio que vai ajudar a eu dormir para eu poder esquecer, para eu poder relaxar, para eu poder fugir da minha realidade. E é interessante que a gente toma um remédio e dorme, né? Só que quando a gente acorda, acontece um fenômeno incrível. O problema continua lá no mesmo lugar. E aí você começa a ficar decepcionado com o seu tipo de fuga, porque você foge, mas fugir não adianta. Para onde eu vou, o problema me encontra, né? E gera um monte de emoções quando você fica frustrado e o teu sono não resolve o teu problema. E, de fato, sono nenhum vai resolver problema de ninguém. Imagina se dormir vai resolver problema, querido. E dormir, no máximo que vai te dar é uma pausa para você ter um alívio momentâneo, temporário. Pode ser útil durante um período, mas não é a solução de nada, nem nunca foi. Deus não quer você dormindo, né? Você vai ver na Bíblia várias expressões: desperta,
Tu que dormes, né? Vai ouvir quando o Provérbios, por exemplo, falando do preguiçoso, um pouco para dormir, um pouco para tirar um cochilo, e assim segue o preguiçoso na sua vida. Então a Bíblia não é adepta de que nós sejamos do tipo de gente que gosta de dormir. E eu não estou falando isso para que você que reclama que teu marido tira aquela soneca durante a tarde, tenha uma ferramenta para usar contra ele. Não é isso. A sonequinha da tarde ela é boa. Eu estou usando aqui aquela ideia de uma fuga da vida através de um sono forçado. De uma fuga da vida que pode não ser pelo remédio, mas pode ser, eu vou para a academia, eu vou me matar de pegar peso, de correr, para ficar bem cansado para dormir. É fuga do mesmo jeito. Entende que a gente vai encontrar motivos para fugir o tempo todo. São muitas alegrias da vida. Já falei isso aqui, já preguei alguns anos atrás. São muitas emoções, né? Por isso que a gente tem que aprender a chorar, aprender a rir. E, de repente, a gente traz à lembrança alguma coisa que pode nos dar esperança. Eu fui tomado pela lembrança da provisão e do cuidado de Deus ao longo de 20 e poucos anos. Às vezes, a gente esquece as coisas que Deus fez. E, de repente, a gente é lembrado, né? Porque é bom quando Deus nos lembra da coisa. Agora, se você tem dúvida se a gente pode esquecer ou não, pergunta para o Márcio. Ele está habilitado para tirar essa dúvida contigo, né? É um papo interessante, né, Diego? Né? Então, mas às vezes a gente esquece das coisas que Deus já fez na nossa vida. E, de repente, do nada, Deus nos lembra quem Ele é, o que Ele já fez. E isso traz uma tranquilidade ao nosso coração. Por isso que eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então, quando a gente tem esse sono, que o Salmo 4 fala, está falando de um sono abençoado por Deus. Mas tem um tipo de sono que não é um sono abençoado por Deus, que é o sono da fuga. 1 Reis, capítulo 19, versículo 15, vai falar de Elias, quando ele foi para uma caverna que ele não deveria ir. E ele, então, resolveu dormir um sono que ele não deveria dormir. 1 Reis, capítulo 19, versos 1 a 5. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso, verso 2, Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã, nessa hora mesmo, ou seja, daqui a 24 horas, né? 24 horas é uma ameaça já antiga. Há 24 horas, daqui para amanhã, né? Eu não fizer com a sua vida com o que você fez com a vida dos profetas. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. E lá em Berseba, ou Beersheba, de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, que era uma espécie de vegetação lá, um pouco mais alta, sentou-se debaixo dele, orou pedindo a morte e disse, já tive o bastante. Senhor, tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois ele se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse, levanta daí. Eu não acho que o anjo foi tão educado não, sabe, queridos? Eu não acho que o anjo teve muita educação. Não vejo aquela voz angelical por trás, não. Eu vejo o anjo, levanta daí e come. Por quê? Porque Elias estava num lugar onde não deveria estar, alimentando um sentimento que não deveria alimentar. Sentindo emoções no seu coração que ele permitiu dominar a sua vida, que não deveria ter deixado dominar a sua história, e optando por vitimizar-se a ponto de desejar a morte e falar para Deus que a sua vida tinha chegado num limite. Eu já tive o bastante, disse Elias, já tive o bastante, já chorei muito, né? Já chorei demais nessa vida, tá bom para mim, eu não quero mais sofrimento. Eu fico imaginando, e eu já falo isso há alguns anos, que essa deve ser a filosofia de alguém que quando está, né, cansado, né, e tem que pegar uma condução, ela vira de repente, está sem dinheiro, mas de repente fala, já sofri demais, foram muitos ônibus na minha vida, eu vou de Uber. Já sofri demais, eu vou pegar um táxi. Já tive o bastante, eu não quero mais passar pelo que eu já passei, não quero mais ter desafios como eu já tive na vida, chega, né? Já deu para mim. E aí você vê aqui Elias no limite. E quando a gente chega nesse limite, é muito perigoso. Afinal de contas, 2 pontos, travessão na outra linha, abre aspas. Quem estabeleceu o teu limite?
Quem diz para você até onde você pode chegar, até onde você pode aguentar, até onde você pode suportar? Quem estabelece isso? Porque quando nós entendemos que o nosso limite já esgotou-se, há um desespero, há uma desesperança, e aqui Elias, então, ele vai buscar a fuga através do sono. Um sono da depressão, um sono de uma tristeza, o sono de alguém que se entregou. Mas Deus não quer que nem eu nem você venhamos a nos entregar. Posso ouvir um amém, queridos? Então vira para quem está do seu lado e fala: não me deixa me entregar, eu preciso da tua ajuda. Isso, um ao outro ajudou. E ao seu companheiro disse: ser forte. Isso é bíblico. Porém, você não deve se esconder. Elias se escondeu, foi para dentro de uma caverna. Irmãos, a Bíblia fala que o Espírito Santo habita dentro de nós. Aleluia? Amém? Então você tem que tomar cuidado onde você vai. Porque se você vai em lugares onde Deus não queria ir, você vai estar levando Deus para um lugar onde Ele não quer estar. Uma pessoa que vai no lugar onde Deus não quer estar, uma pessoa que leva Deus para um lugar onde Deus não quer estar, é uma pessoa que está irritando Deus. Porque quando eu vou para um lugar onde eu não quero ir, eu fico irritado. E você? Eu me lembro bem de uma situação que aconteceu há muitos anos atrás, mais precisamente em 1999, no ano 2000. Meu pai morreu em 99, no ano 2000 eu tive que fazer um sepultamento no Dia dos Pais. Eu não queria estar lá de jeito nenhum, mas eu fui. Mas eu não queria estar, eu fiquei irritado. Irritado comigo mesmo, irritado com a situação, irritado com os acontecimentos, irritado porque eu não quero estar num lugar e eu fico irritado. Eu fico imaginando quando eu levo Deus para um lugar onde Deus não quer estar. Eu imagino se isso vai agradar o coração de Deus ou vai desagradar o coração de Deus. Isso me traz um entendimento claro de que Deus é uma pessoa. Estava lá no Seminário Betel outro dia e o pastor que estava ministrando a capela, eu esqueço o nome dele, de quinta-feira à noite, ele estava falando, o problema é que o nosso Deus é um ser vivo, ele habita em nosso interior, e ele fala, e quem fala, incomoda. Então, às vezes, a gente está num lugar que não deveria estar, levando Deus para esse lugar, e Deus fala, e nós somos incomodados, e para não sentir esse incômodo, para não ficar aborrecido com o que a gente vai ouvir, o que a gente faz? Foge através de um sono que não é um sono da bênção, não é um sono dado por Deus, não é um sono agraciado por Deus, mas é um sono que é o sono de Satanás, o sono do inimigo, o sono da fuga. Deus não te fez para você ser um fugitivo nessa terra, Deus te fez para você ser um vencedor. Pastora Marise falou aqui, vencedor nas batalhas da vida. Salmo 90, administrar a vida para que a gente possa vencer as batalhas da vida. Sabedoria para a gente administrar até mesmo o nosso sono. Tudo bem, a gente não pode ser tão exigente, porque às vezes você vai ficar mais feliz, mais aborrecido. Eu fiquei feliz com o resultado de uma situação da Giovana. Eu fiquei feliz e não dormi, de euforia. Eu fiquei triste com uma situação de um membro da igreja. Eu não dormi, eu fiquei preocupado. A gente é ser humano, a gente sente. Mas o que eu estou falando é quando você entra numa situação de limite e você já não aguenta mais, e aí você então quer fugir daquilo que você entende que não aguenta mais. Entenda, administrar a sua vida com a sabedoria de Deus é entender que Deus é quem sabe quais são os seus limites. Deus é quem sabe se Ele está deixando, Ele está cuidando. Se Ele está permitindo, Ele está tomando conta. Se Ele está vendo o que está acontecendo e nada está acontecendo, o que acontece quando Deus está em silêncio? Ele está? Então entenda que é um movimento de Deus na sua vida. Então chega de desespero. O sono do desespero não cabe para os servos de Deus. Porque às vezes você fala como Elias, já tive o bastante, já fiz muita coisa para Deus, já tive muito sofrimento na minha vida, e agora chega, eu não aguento mais. Sabe, irmãos, se tem uma das palavras que podem ser nocivas para a nossa história, são as palavras que nós colocamos limite. Eu não vou mais encontrar aquela pessoa porque eu não suporto ela. Eu não vou mais sentar naquela mesa porque eu não suporto estar com aquela pessoa. Eu não vou mais olhar nos olhos porque eu não suporto. Tem meu limite. Eu não vou mais fazer porque eu tenho limite. Eu não vou mais ser bênção porque eu tenho limite. Cuidado com os seus limites quando são curtos,
porque os seus limites curtos levam você para emoções que te controlam, e não você se torna um controlador das suas emoções. E a Bíblia fala que nós temos o Espírito Santo nos dá o domínio próprio, e o domínio próprio nos dá a capacidade de controlar nossas emoções. Elias se perdeu nesse momento da vida dele, e de repente, um anjo tocou nele e disse: levanta-te e come. Talvez você precise que o anjo toque na tua vida. É a minha oração, é que você seja tocado pelo anjo do Senhor nessa hora, para que você possa levantar desse sono maligno. Isso é interessante, porque se o sono ele pode representar uma coisa boa, ele também pode representar uma coisa ruim. Então, não é estar dormindo que vai significar que está tudo bem. A pessoa fala: como é que você está? Está tudo bem, estou dormindo bem, estou trabalhando. Essa semana tivemos uma notícia lá devastadora de um jovem novo, militar, carreira funcional, tudo ok, o garoto nem tinha nem 40 anos. Ele morreu. E a notícia é que ele tirou a própria vida. Por quê? Qual o limite que você entende que você tem na sua história? Deus é quem conhece os seus limites. Na criação, Deus colocou limite para a água e falou: só vem até aqui. Deus colocou limite para a terra, você vai ficar aqui. Deus colocou limite para as vegetações e falou: vegetação selvagem é ali, vegetação não selvagem é aqui. Animais selvagens vão para as vegetações selvagens, para as florestas. Animais domésticos vêm para cá, terra aqui, céu lá. Deus é quem sabe quais são os limites que existem nas nossas vidas. Não queira ser Deus e colocar os teus limites. Por que eu estou falando isso? Porque você vai começar uma semana hoje, amanhã talvez você vá para uma batalha. Mas nessa batalha, Deus é quem sabe quais são os teus limites. E Ele é quem fortalece as tuas mãos para guerrear. Você glorifica a Deus por causa disso? Aleluia! É Ele quem nos dá força, queridos. E quando Elias ele entra nesse sono, Deus o acorda. Porque às vezes a gente quer fingir que está tudo bem. E quem olha de fora está dormindo, que gracinha. Mas não nada disso, está um sofrimento absurdo. Mas é interessante que nesse sofrimento, o sono, ele traz uma referência muito importante, né? O sono é de quem se esconde. O sono, né, pode ser uma giesta, que é uma árvore, ou pode ser uma caverna. Elias ele queria fugir, ele queria se isolar. Uma das características do sono é a não presença de pessoas do seu lado. Entenda que é a regra de Satanás, escrito lá por Sun Tzu, naquele livro lá, Arte da Guerra, escrito pelos generais romanos, é dividir para conquistar. Isso foi uma inspiração. Pega nos pampas das pradarias, onde os animais da classe de devoradores, eles pegavam as suas presas, ficam rodeando, até que o mais fraco, o que se isola, o que fica longe, o animal, o predador vai lá e abocanha. Então foi identificado: olha, a gente precisa separar para destruir. Então o que o inimigo quer fazer na sua vida? Quer te separar, quer te isolar, quer te colocar longe de tudo e de todos. E aí esse sono pode representar um sono físico real, deitar na cama e apagar a luz e fechar os olhos e fingir que o mundo acabou. Mas esse sono também pode representar aquilo que o sono traz para você: silêncio, solidão, ficar quieto no seu cantinho. Quando você faz isso, você está sendo um alvo para Satanás. Que o anjo do Senhor toque na tua vida para você despertar do teu sono. Que o anjo do Senhor te desperte, porque você acha que está resolvendo a tua vida entrando nesse buraco, nessa caverna, debaixo dessa giesta, se isolando de tudo e de todos. Deus não te chamou para ser solitário. Deus te chamou para andar em companhia. Por isso que a Bíblia fala: um ao outro ajudou, e ao seu companheiro disse, aleluia, ser forte. Então, cuidado com o seu sono do isolamento. Eu vejo a mesma coisa acontecendo lá em Jonas. Mesma coisa. Jonas capítulo 1, versos 1 a 5. Antes de ele ser jogado ao mar. Jonas, capítulo 1. Oséias, Joel, Amós, Obadias. Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque.
capítulo 1, verso de 1 a 5. Diz assim, Jonas, capítulo 1, verso 1. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com essa ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis, desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio e que se destinava àquele outro porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um vento forte no mar, caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar. Todos os marinheiros, verso 5, ficaram com medo e cada um clamava no seu próprio Deus, com um D minúsculo. E atiravam cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, está todo mundo desesperado. Jonas, que tinha descido lá no porão e se deitara, dormia profundamente. É o sono de quem quer fugir da presença de Deus, é o sono de quem quer fugir do problema, é o sono de quem quer fugir daquilo que Deus quer para a sua vida, é o sono daquele que quer fugir do que está acontecendo no entorno, é o sono de alguém que está se isolando, achando que vai ficar incólume, totalmente fora do que acontece, só porque não está vendo. Tem até um ditado que diz isso, né? O que os olhos não veem, o coração não sente, o barco está se arrebentando, eu vou lá para o porão, deito e durmo, como se eu fosse ser poupado daquilo. Você vai morrer dormindo, queridos. Eu não sei o que você acha disso, mas dizem que morrer dormindo é bom. Será que morrer dormindo é bom? Quem gosta de morrer dormindo aqui? Eu prefiro ficar vivo e acordado. Jonas vai para dentro daquele porão, daquele navio, o couro comendo do lado de fora, todo mundo desesperado, cada um fazendo o que pode para tentar ajudar, e ele está lá, por quê? Porque ele estava fugindo da presença de Deus, ele estava fugindo da responsabilidade que Deus colocou na vida dele. Eu fico imaginando de uma forma bem vívida, porque a Bíblia diz que os velhos sonharão, e eu tenho sonhado. Hoje de manhã eu sonhei, de novo, sonhei um sono horroroso, sonhei que, isso foi de manhã, tá? Sonhei que eu não tinha conseguido acordar para vir para a igreja. Sábado eu estava muito cansado, dormi cansado. E no meu sonho, eu sonhei que eu não acordei para vir para a igreja. No meu sonho, eu acordei e estava a Drica e a Giovana lá em casa e todos nós não conseguimos vir no culto. E quando eu olhei o relógio, era 11h30. Meu coração disparou. Eu comecei a passar... Estou sonhando, mas não estou sabendo, né? E estou sofrendo. E aí eu comecei a ficar desesperado. Meu Deus, eu não fui na igreja. Meu Deus, que responsabilidade. Que pastor sou eu? Que miserável que eu sou. Aí daqui a pouco eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa. Aí pum, acordei. Aí eu acordei nervoso para poder tomar um banho para vir para a igreja. Aí eu falei, Ângela, é só um sonho. Aí eu fiquei dizendo, é mentira, não é verdade, era só um sonho, é mentira. Aí eu fui voltando. Às vezes a gente quer fugir da realidade, quer dormir, mas quando você acorda, você descobre, passou o horário que você tinha que acordar. A angústia vai estar lá, te esperando. Não adianta. Eu estou no barco, eu estou fingindo que não está acontecendo, mas quando eu acordo, a destruição está lá. Eu estou cansado, eu estou dormindo, mas foi um sonho, mas eu estou cansado, eu vou dormir, já chega. Eu estou no meu direito, eu estou cansado, eu quero dormir, mas quando você acorda, a conta chega. Sabe, irmãos, uma das coisas que a gente tem que entender na vida é que a conta chega. Chega a conta da Light, chega a conta do teu cartão de crédito, chega a conta do que você semeia, porque de Deus não se zomba, tudo aquilo que o homem semear, isso colherá. Então eu preciso ser inteligente ou administrar a minha vida, como foi lido no Salmo 90, para que nessa minha administração, quando a conta chegar, esteja tudo equilibrado e eu dê conta. Porque se eu faço mais ou faço menos, quando chega a conta, eu entro em desespero. Então o sono de Jonas era um sono da infelicidade, era um sono da tragédia, era um sono que estava ignorando as coisas que estavam acontecendo. Não se ignora problemas, se enfrenta problemas. Os problemas ignorados, eles são terríveis, qualquer psicólogo diz isso. Quando você foge dos problemas, você traz aquilo para dentro de você, aquilo vai crescendo, e às vezes é uma coisa pequenininha e vira um monstro, uma coisa enorme. Por quê? Por causa do medo que você tem, e você fica dormindo, não vou falar, não vou resolver, não vou chegar, até que chega uma hora que fica insolucionável. E aí precisa mesmo o anjo tocar na tua vida e falar, levanta, acorda.
Porque senão você vai ficar dormindo e vai ser ruim para você. Jonas, ele foi, de alguma maneira, sacudido, ele foi movimentado. E aí, por quê? Porque os marinheiros ali, eles fizeram lá um movimento, descobriram que era Jonas e falou, como é que pode? Diferente do sono de Jesus, que dormia nesse barco com os discípulos. Nesse não, em outro barco, mas no mesmo movimento, num barco com os discípulos. Os discípulos estavam em desespero e Jesus estava na paz do Senhor, porque ele estava dormindo o sono do Senhor. A tempestade pode ser a mesma. Pode ser em barco, mas se eu estou com Jesus, eu durmo o sono do Senhor. Se eu estou sem Jesus, eu vou dormir o sono da destruição. Então, a resposta e a bênção não está no sono, está em quem está comigo enquanto eu durmo. Aos seus amados, ele dá enquanto dormem. Você precisa entender que o Deus da bênção, ele é maior do que a bênção desse Deus. Eu falei isso, vou repetir. Jesus vai lá e fala para o filho, para o pecador, perdoados estão os teus pecados. Todo mundo começa a blasfemar. Esse camarada não fala nada. Aí Jesus vira e fala, conhecendo o coração deles, o que é mais fácil, gente? Perdoar pecado ou curar enfermos? Então, para que todos saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecado, seja curado. E o cego foi restaurado na visão. Então, perceba que a gente está procurando, através daquilo que esteticamente, exteriormente, daquilo que aparenta o que é bom, a gente está procurando ser bom. Você não vai conseguir ser bom por aquilo que está de fora. A bondade e a misericórdia estão presentes no interior, que fluem como rios de água viva, daquele que anda na presença do Senhor. Você só vai dormir o sono do Senhor se o Senhor estiver contigo. Mas o Senhor não vai ficar contigo se você quiser levar Ele para lugares que Ele não quer ir. Sarinha está mudando, né? Né, Sarinha? Ainda não me olhou. Sarinha está mudando. Agora, a Sarinha sempre foi assim, mas você dá o dedinho para ela, dá a mão para ela, quando ela quer ir para lá, ela vai virar o corpo, vai se jogar, não é isso? Aí, se você pega ela e força ela a vir para cá, ela vai reclamar. Vai dar uns ataquezinhos dela, né, Sarinha? Não é assim que você faz? Quando você quer ir para um canto e olham para você e querem te levar para outro canto, você ainda é pequenininha, mas daqui a pouco você vai escolher o teu lugar. E você vai resolver para onde você vai. É incrível como você está prestando atenção em tudo que eu estou falando, como se você estivesse entendendo, ainda riu para mim. Mas o fato é que, como crianças, quando a gente é levado para um lugar onde a gente não quer, a gente reclama. Então, se eu quero a bênção de Deus comigo, e eu quero a bênção de Deus comigo, eu não vou levar Deus para os lugares que Ele não quer ir comigo. Deus não quer lugar do pecado. Deus não quer lugar do ódio. Deus não quer lugar da maldição. Deus não quer lugar do roubo. Deus não quer lugar da mentira. Deus não quer lugar da manipulação. Deus é santo. E para que eu experimente a bondade e a misericórdia do Senhor, que me seguirão todos os dias da minha vida, eu tenho que conhecer qual é o meu lugar. Porque tem lugares que Deus não quer que eu vá. Se é para dormir, não pode ser no barco da destruição, não pode ser na caverna da fuga. Se é para dormir, tem que ser o sono que Deus dá aos seus amados, porque esse é o sono da misericórdia do Senhor. O que eu estou querendo dizer? Não se isole, não queira resolver as suas próprias soluções, os seus próprios problemas, com as suas pseudo-soluções. Não dá o teu jeito, querido. Porque se teu jeito tivesse dado certo, você não estava na igreja. Eu entendo a igreja como um lugar de gente que já tentou e que não deu certo. Porque se tivesse dado certo, você não estava aqui. Então, até certo ponto, o teu fracasso é a misericórdia de Deus na tua vida, para te mostrar que você depende dEle. E quando você depende dEle, você se rende a Ele, você recebe a eternidade, o lugar que Jesus preparou para você estar com Ele eternamente. Mas se você tem a tua vida sem nenhum problema, você vai passando o tempo todo, dormindo o sono, e as coisas estão acontecendo, a destruição está acontecendo, vai afundar, e você acha que está tudo bem, quando não está. Às vezes o anjo do Senhor vai nos levantar, vai nos chamar, e a gente vai ficar apavorado. Era melhor estar dormindo do que ver isso. Eu estava conversando ontem com o pastor Farnella e com a esposa dele, Miceia, que deram lá uma palavra no encontro dos casais, um encontro lindo, maravilhoso. Estão de parabéns aí o Ravel, a Nathalie, Jorge, Kátia, Mateus e Ellen. Mateus e Ellen estão de parabéns. Cadê o Mateus e a Ellen? Alguém sabe do Mateus e da Ellen? Não. Você está aí, Mateus? Bem, olha lá, hein? O fato é que o pastor Farnella, ele estava falando de uma experiência que ele teve algum tempo atrás, quando ele foi surpreendido por um telefonema, e alguém falou, olha, vem para cá, porque fulano de tal suicidou e está no quarto. Então ele vai naquela casa, né, junto com a mulher grávida, e depois veio a perder o neném.
no dia seguinte, ela estava comentando sobre as dificuldades da gestação, que ela teve um primeiro filho, perdeu, teve o segundo que nasceu com problemas graves, agora está grávida do terceiro, e a gente está orando pela vida dela, Misséia e pastor Farnella, orem por eles. E eles estavam falando que naquele dia ele chegou lá, estava lá a pessoa em óbito no quarto, a mulher desesperada, e o filho pequenininho lá, 7, 8 anos, chorando, cadê meu pai? E ele falando, o que eu vou fazer? E ele desesperado, sem saber o que fazer, naquela confusão, são muitas emoções. Aí eu virei para ele e falei, esse é o tipo de coisa que eu não quero ver, é o tipo de situação que eu não quero viver, é o tipo de emoção que eu não quero sentir, é o tipo de evento que eu oro para que não aconteça. Mas as coisas acontecem, queridos. No próprio retiro de carnaval, há alguns anos atrás, talvez 10 ou mais, né? O seu Wilson estava com o coração fechado em relação à filha, houve um culto e o Espírito Santo moveu o coração dele, ele perdoou a filha e nós falamos, liga para ela. Aí ele pegou o telefone, falou com a filha, chorou, ficou feliz, houve uma reconciliação, sentou na beira da piscina, olhou o céu e foi para o céu. E faleceu ali mesmo no retiro. Morte instantânea. Ou ele foi, o Deus o levou para si, eu não sei. Mas que situação! Eu não queria ter vivido aquilo. Quem estava lá nesse retiro? Não foram poucos, não. Tinha bastante gente lá. Eu não queria ter vivido aquela situação, não queria ter sentido o que eu senti, não queria ter visto o que eu vi, não queria ter que falar o que eu falei, não queria. Mas tem coisas que acontecem na nossa vida e que fogem ao nosso controle. E eu vou refazer essa frase. Nada na nossa vida está debaixo do nosso controle. Porque se a gente acha que está debaixo do nosso controle, você vai escolher as suas soluções. E nós estamos na presença de Deus, porque nós compreendemos e entendemos que nós não somos os donos das soluções. É Deus quem tem a solução para as nossas vidas. Então eu não vou, de alguma maneira, entender que eu vou conseguir controlar. Eu dependo de Deus. E essa dependência se representa na fé. E essa dependência que se representa na fé me faz andar nos lugares certos e não estar nos lugares que Deus não quer que eu esteja. Deus não me quer tomando cerveja com os colegas no final de semana e falando bobagens e imoralidades. Deus não me quer fumando e bebendo com um grupinho de amigos que não têm do espírito que eu tenho. Eles não têm o que a gente tem e não sabem o que a gente sabe. Por isso não vivem o que a gente vive. Perceba, leia comigo o Salmo 119. Salmo 119 que é um salmo fantástico, é uma canção, mas fala das questões do coração através da música. Salmo 119, verso 49 até o 56. Diz assim o texto. Lembra-te da tua palavra ao teu servo. Lembra-te, Senhor, da tua palavra ao teu servo. Salmo 119, verso 49. Lembra-te da tua palavra ao teu servo, pela qual me deste esperança. Este é o meu consolo no meu sofrimento. 2 pontos. A tua promessa me dá vida. Os arrogantes zombam de mim o tempo todo, mas eu não me desvio da tua lei. Eu lembro-me, Senhor, das tuas ordenanças lá do passado, e nelas encontro consolo. Eu fui tomado de ira tremenda, por causa dos ímpios, que rejeitaram a tua lei. Os teus decretos são o tema da minha canção. Talvez seja aqui aquela música, Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Os teus decretos são o tema da minha canção, na minha vida, na minha peregrinação, na minha caminhada. De noite, lembro-me do teu nome, Senhor. Eu vou obedecer a tua lei. Essa tem sido a minha prática. 2 pontos. Obedecer os teus preceitos. Sabe, queridos, os arrogantes, verso 51, zombam quando nós falamos que nós não temos controle. Os arrogantes, os incrédulos, os que não têm o Espírito do Senhor, eles escarnecem. Quando nós, em nome do Deus que vive dentro de nós, declaramos que nós dependemos do Senhor e fazemos do Senhor o nosso abrigo e fazemos do Senhor a nossa fortaleza. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Força e refúgio estão no Senhor. Mas os arrogantes não têm isso que você tem. Então não imagina que eles vão entender da maneira como você entende a vida. Então não dá para você estar com eles, fazendo o que eles fazem, bebendo o que eles bebem, dividindo com eles a sua luta do seu homem interior, abrindo com eles o seu coração. Eles não sabem. Eles não entendem
quem é Deus, mas você conhece o Senhor, você sabe quem é o Senhor, o seu Deus, você sabe que Deus, Ele é fiel, e o Deus que é fiel honra a sua palavra, Ele é fiel à palavra dEle, Ele não mente e não volta atrás. Se você sabe disso, então você pode dizer como o salmista disse, a sua palavra me dá esperança. Verso 49, Salmo 119, 49, minha esperança está na palavra. A minha esperança não está em outro canto. Então eu estou passando por uma noite de sono mal dormida. Eu estou vivendo uma tristeza que eu acho que eu estou no meu limite. Eu estou indo em lugares onde Deus não iria. Eu falo, opa, para tudo. Cadê a tua palavra? Cadê o que o Senhor falou? Porque entenda, quando a gente fala da palavra de Deus, nós estamos falando do que Deus falou para os homens, e está aqui. O que Deus falou para os homens está aqui. E eu posso dizer, a tua palavra é a minha esperança, porque Deus não vai mentir, Deus não pode mentir, Deus não se engana, Deus não se esquece do que promete, mas dos seus pecados Ele se esqueceu totalmente. Então percebe que se eu tenho essa palavra que dá esperança, o verso 2 também fala que essa palavra dá vida. Percebe que também fala que essa palavra consola. Então onde é que está a saída? Onde é que está a solução? Quando você estiver sem dormir, você pode ficar sem dormir. Pelo calor, pela má alegria que te deixa eufórico, pela uma tristeza que te deixa arruinado ou arrasado. Isso pode acontecer muitas vezes. Pode acontecer toda semana. A tua tristeza terá um fim. Salmo 60, verso 20, fala, há um momento da história das nossas vidas, que o sol não vai mais se escurecer, a lua não vai mais se apagar, e os dias da nossa tristeza chegarão ao fim. É promessa de Deus. Mas enquanto esse dia da promessa de Deus não chega, eu preciso me apegar a essa promessa, me abraçar a essa promessa. Senão eu vou me abraçar a remédios, eu vou me abraçar a fugas, a bares, a prazeres momentâneos, a enganos temporários. E essa que é a diferença do cristão. Ele sabe, ele conhece, ele experimentou, ele tem a noção de que Deus muda a nossa história e Deus transforma as nossas vidas. Ah, você está falando isso, mas Ele não mudou ainda. Mas Ele continua sendo Deus. E Ele sabe o que Ele vai fazer com você no dia, na hora. A sua hora é perfeita. A sua maneira é a mais linda. Jesus tem um plano melhor para cada uma das nossas vidas. Então lembra do Senhor. A gente está lá no Seminário Betel e a partir do retiro de carnaval que nós falamos sobre o nosso lugar. E eu acho que o pastor Lúcio levou a palavra sobre identidade, porque quem sabe quem é fica no lugar que tem que ficar. Aí eu comecei a montar uma aula sobre identidade, ou refalar sobre esse assunto. E aí a gente agora, sábado, nós falamos sobre os nomes de Deus. Porque é interessante que quando Deus faz o homem, Ele separa o homem de toda a criação e faz no homem uma identidade única. O homem pensa, o homem raciocina, o homem consegue discernir. E ele então consegue expressar o que ele pensa através da sua fala. Nenhum outro animal fala, nenhuma outra planta fala, nenhuma outra obra da criação fala. Talvez um papagaio repita. O homem fala, o homem raciocina. E esse Deus que nos fez para raciocinar e para falar, esse Deus, Ele nos deu autoridade. Dê nomes, identifique, dê identidade. Aí Adão vai lá e falou, olha, isso aqui vai ser a vaquinha, porque faz mu. Isso aqui vai ser a galinha, porque faz cocoricó. E aí Adão foi dando identidade, foi dando nomes. Mas é perigoso demais quando a gente quer dar nomes a Deus. Porque será que nós vamos poder dar identidade a Deus? A Bíblia fala que é Deus quem se revela para nós. É Ele quem se mostra. Então quando Abraão, por exemplo, ainda Abraão, ele estava lá no monte, e Deus exigiu ou ordenou a ele que levasse o seu filho, o seu único filho, e ele obedeceu, chegou lá, quando apareceu aquele entre os arbustos, preso lá, o sacrifício, Deus, ele proveu para Abraão, ainda Abrão, e Abrão então falou, esse é o meu Deus, é o Jeová Jirê, é o Deus que provê, o Senhor é o provedor. Então Deus vai se revelando, a identidade de Deus vai se mostrando no caminho da obediência dos seus filhos.
E à medida que eu for sendo desafiado e vou acreditando, o Deus Todo-Poderoso, ou o El Shaddai, como está no livro de Êxodo, capítulo 6, aquele que tem todo o poder, aquele que tem toda a força, a tradução de Shaddai ela é extensa, é um estudo interessante, mas ele fala sobre um Deus que vinga, um Deus das batalhas, um Deus que tem todo o poder, pode tudo, mas é um Deus que inspira respeito, porque ele é forte. Então é o El Shaddai, é o Todo-Poderoso, é a identidade de Deus. E às vezes a gente esquece quem é o nosso Deus, ou qual a identidade dele, porque nós queremos dizer para Deus quem Deus é, a partir da nossa perspectiva. E se você está com seu coração amargurado, porque está demorando a receber a resposta da sua oração, você vai dizer de Deus o quê? Deus se atrasa. Mas não, Deus não se atrasa. Porque nem sempre o que você diz ou o que você conclui é o que é. Nós somos influenciados pelas nossas limitações e pela nossa incredulidade. Portanto, cuidado com o que você diz a respeito de Deus, porque Ele ainda vai ser muito mais do que isso. O livro de Naum, o profeta fala que o trono de Deus, a base do trono de Deus, é justiça e juízo. E a gente não alcança nem o que é justo, e a gente não tem o poder de fazer o juízo adequado, a gente não identifica de maneira correta, o que temos é uma sombra. Paulo chega a dizer, somos como meninos, vemos como meninos, concluímos as coisas como meninos. Então cuidado com a sua meninice na sua vida com Deus, onde você olha para você mesmo e fala, eu não aguento mais. E pior, você olha para Deus, que é o Todo-Poderoso, e fala, nem Deus pode resolver. E aí você então se coloca como alguém que não aguenta mais e coloca Deus como incapaz de ser a solução para a sua vida. Que tragédia, que tristeza. Filipenses capítulo 2, verso 9, eu quero ler esse contigo, onde Filipenses capítulo 2, verso 9 até o verso 11, onde se fala do nome de Jesus. Por isso Deus exaltou Jesus, o exaltou à mais alta posição. É o El Elyon, é o Altíssimo, colocando no alto o seu próprio Filho, Jesus, ou Ele mesmo encarnado. Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, aleluia, mas na terra também, querido. Qual é o joelho que está querendo ficar rígido na tua frente? É o joelho da tua enfermidade? Esse joelho vai se dobrar diante do nome de Jesus. É o joelho da tua ira, né? O salmista fala, eu fiquei muito irado com os ímpios. Esse joelho vai se dobrar em nome de Jesus. Todo joelho se dobrará diante do nome de Jesus. Então Jesus tem uma identidade própria, dada por Deus. Não sou eu nem você que damos a identidade a Jesus. A gente crê na identidade dele, a gente crê naquilo que ele é. E quando cremos naquilo que ele é, nós vivemos por aquilo que ele diz ser e não naquilo que nós vimos. Por isso a canção e o texto bíblico fala, não é pelo que vemos, é pelo que nós cremos. Porque a nossa visão fica muito limitada, como ficou a de Jonas, que resolveu dormir no porão do navio. Eu imagino que porão não seja um negócio muito cheiroso nem muito limpo, não. Porão? Alguém aqui tem alguma casa, ou já conheceu, já entrou em algum porão? Nem tem mais isso hoje em dia, né? Porão ainda tem? Mas porão me lembra um troço escuro, fedido, sujo, e que passam ali animais peçonhentos que não são desejados pela aquela família. Porão. Se bem que agora todo mundo pega, limpa, né? Prepara, mas imagina, na época de Jonas, um porão de um barco. Será que a vedação era tão bem feita ou será que tinha ali uma aguinha, uma coisa meio úmida, um ambiente meio pesado? Será que ali no porão tinham as pessoas que tinham mais dinheiro ou será que no porão se colocava aquelas pessoas ali que ficam de qualquer jeito? Jonas dormia num local mais impróprio. A gente vai para esses lugares mais impróprios achando que, né, Deus já se esqueceu das nossas vidas. Elias, ele sai do propósito, ele sai da missão, ele tem medo de Jezabel, ele tem medo do espírito que estava em Jezabel. Aí eu vejo Pedro vira para Jesus e fala, tu és o Cristo, Filho de Deus, cheio da unção. Daqui a pouco
Daqui a pouco Pedro fala, não, nunca vou deixar que isso aconteça com você. Que espírito o atormentou para ele sair da presença do Espírito de Deus, agora para ser influenciado pelo espírito das trevas. E Jesus fala, arreda-te de mim, Satanás. Eu fico imaginando Jonas, ouve a voz do Senhor. Deus falou para ele, se dispõe a teu coração. Dá uma animada aí, Jonas, e vai lá para Nínive. Jonas ouviu a voz de Deus. E depois de ouvir a voz de Deus, ele vai para dentro de um porão. Meu Deus, então não é só ouvir a voz de Deus, é o que essa voz de Deus faz na minha vida, que me leva a me movimentar, segundo aquilo que eu ouvi, porque só ouvir a voz de Deus, que é poderosa, que é voz como voz de muitas águas, não significa que a minha vida vai mudar. Eu fico muito, muito tranquilo, porque eu sei que a voz do Senhor está sendo agora ouvida através da pregação da palavra dEle no teu coração. Mas isso não significa que automaticamente você não vai escolher os porões dos navios, ou as cavernas e as grutas escuras, ou as sombras das giestas. Porque agora, diante da palavra do Senhor, é você quem tem que se posicionar. É você quem tem que escolher se submeter ao nome de Jesus, que é o nome que está acima de todo nome. Onde todo joelho se dobrará, no céu, na terra e debaixo da terra. Então não tenha medo de enfrentar os problemas. Jesus está com você.